Olá, muito boa noite para você, bem-vindo, bem-vinda, GM News começando nesta noite de sábado, agradecendo imensamente sua companhia, sua audiência. Eu sou o Luiz Felipe, te faço companhia neste sábado com as principais notícias do Brasil e do mundo, agora no GM News, que já está no ar. A senadora Damares Alves afirmou que Michele Bolsonaro não participou do anúncio da chapa presidencial do PL porque estava em casa cuidando do ex-presidente Jair Bolsonaro. Aqui nós lembramos que a declaração repercutiu após a ausência da ex-primeira-dama durante um anúncio realizado em Brasília. A senadora Damares Alves afirmou que nesta quarta-feira que Michele Bolsonaro não participou do anúncio da chapa presidencial formada por Flávio Bolsonaro e Alfredo Gaspar porque estava em casa cuidando do ex-presidente Jair Bolsonaro. Durante a coletiva realizada em Brasília, Damares foi questionada sobre a ausência da ex-primeira-dama e respondeu que Michele estava preparando uma refeição para o marido. Segundo a senadora, o casal não estava com cozinheira, cuidador ou enfermeiro. Os cuidados com Bolsonaro estão sendo feitos exclusivamente por Michele. No último domingo, Michele Bolsonaro foi confirmada como candidata ao Senado pelo Distrito Federal durante a Convenção Nacional do Partido Liberal. Jair Bolsonaro permanece em prisão domiciliar por decisão do ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal. A medida foi mantida após o ex-presidente apresentar problemas de saúde, incluindo uma broncopneumonia bacteriana e complicações relacionadas ao atentado à faca sofrido em 2018. A Justiça do Marrocos abriu processo contra 25 pessoas acusadas de organizar travessias clandestinas para Ceuta, território espanhol localizado no norte da África. As autoridades continuam investigando os envolvidos e a crise migratória que deixou dezenas de mortos. A Justiça do Marrocos processou 25 pessoas suspeitas de organizar travessias irregulares para a cidade espanhola de Ceuta, no norte da África. Segundo a promotoria, os investigados respondem por crimes como rebelião, uso de armas, violência contra agentes de segurança, danos ao patrimônio público e facilitação da imigração clandestina. O processo foi aberto por um tribunal da cidade de Tetuán. Além desse grupo, outras 52 pessoas também foram levadas à justiça na cidade de Nador, por suposto envolvimento nos episódios registrados durante a crise migratória. A crise teve início na última quinta-feira, quando milhares de migrantes tentaram atravessar a fronteira entre Marrocos e Ceuta de forma irregular. A tragédia deixou um elevado número de vítimas. A ONG Caminando Fronteiras informou que pelo menos 141 pessoas morreram durante a crise. Já as autoridades espanholas confirmaram o resgate de dezenas de corpos no lado de Ceuta, enquanto o governo marroquino registrou mortes em seu território. Especialistas alertam que o HPV, além de estar relacionado ao câncer do colo do útero, também pode aumentar o risco de câncer na região, sabe de onde? Da garganta. Agora na reportagem. Os médicos reforçam que a vacinação e a prevenção são importantes para reduzir novos casos da doença. Agora sim, na reportagem. O papilomavírus humano, mais conhecido como HPV, também está associado ao desenvolvimento de alguns tipos de câncer na região da orofaringe, que inclui as amígdalas e a base da língua. Segundo especialistas, além do uso de preservativos, a vacinação é uma das principais formas de prevenção contra os subtipos do vírus com maior potencial de causar câncer. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, ampliar a cobertura vacinal pode contribuir para reduzir a incidência desses tumores nos próximos anos. Nas últimas décadas, médicos observaram um aumento de casos de câncer de orofaringe em pessoas mais jovens, inclusive entre pacientes que não fumam e não consomem bebidas alcoólicas, o que reforça a relação da doença com a infecção persistente pelo HPV. Especialistas também destacam que ainda não existe um método eficaz de rastreamento para detectar precocemente a infecção pelo HPV na boca e na garganta. Por isso, a prevenção, a vacinação e o diagnóstico precoce continuam sendo as principais estratégias para combater a doença.
Um avião de pequeno porte precisou fazer um pouso de emergência em uma rodovia nos Estados Unidos após apresentar uma falha mecânica durante um voo de treinamento. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. As autoridades investigam as causas do problema. Um avião monomotor realizou um pouso de emergência na Interestadual 10, na cidade de Pensacola, no estado da Flórida, nos Estados Unidos. Segundo as autoridades, a aeronave participava de um voo de treinamento quando apresentou uma falha mecânica durante a aproximação para o aeroporto. Imagens gravadas por uma câmera instalada em um caminhão mostram um momento em que o avião perde altitude, passa por baixo de uma estrutura de sinalização e pousa entre os veículos que trafegavam pela rodovia. O motorista que registrou a cena contou que reduziu a velocidade e acionou o pisca-alerta para alertar os demais condutores e abrir espaço para a aeronave. O avião, um Piper PA-28 Cherokee, era ocupado por uma instrutora de voo e um aluno. Antes da manobra, a piloto informou à torre de controle que enfrentava problemas mecânicos e relatou cheiro de óleo queimado na cabine. O pouso foi concluído com sucesso e ninguém ficou ferido. Após o incidente, parte da rodovia foi interditada para a retirada da aeronave. A Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos abriu uma investigação para apurar as causas da ocorrência. O incêndio de grandes proporções em uma indústria química de Itaquaquecetuba, na Grande São Paulo, entrou no segundo dia de combate. O Corpo de Bombeiros continua trabalhando no local e as causas do incêndio serão investigados. O incêndio que atingiu uma indústria química em Itaquaquecetuba, na Grande São Paulo, continua sendo combatido pelo Corpo de Bombeiros nesta quarta-feira. Segundo a corporação, o fogo já dura mais de 17 horas e permanece isolado, sem risco de atingir imóveis vizinhos. As equipes trabalham na fase de rescaldo e na eliminação dos últimos focos de incêndio. Ao todo, 79 bombeiros e 31 viaturas seguem mobilizados na operação. Imagens registradas por moradores mostram uma intensa coluna de fumaça sobre a região. Durante o incêndio, o vazamento de substâncias químicas provocou explosões em bueiros próximos à empresa. A indústria atingida fabrica solventes, resinas e outros produtos para uso industrial. Cerca de 40 funcionários estavam no local no momento do incêndio e conseguiram deixar a fábrica em segurança. Como medida preventiva, aproximadamente 200 pessoas foram retiradas da área. A Prefeitura de Itaquaquecetuba disponibilizou um abrigo emergencial e interditou os acessos à região. As autoridades orientam os moradores a manter portas e janelas fechadas, evitar atividades ao ar livre e não entrar em contato com resíduos ou fuligem. Até o momento, não há registro de vítimas diretamente relacionadas ao incêndio. As causas serão investigadas após a conclusão dos trabalhos. Que fique tudo bem. Técnicos da Agência Nacional de Energia Elétrica recomendaram rejeitar o pedido de perícia feita pela Enel São Paulo em um processo que pode afetar a concessão da empresa. Isso mesmo. A decisão final será analisada pela diretoria da ANEEL nos próximos dias. Técnicos da Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, recomendaram uma rejeição do pedido de perícia apresentado pela Enel São Paulo no processo que investiga a atuação da distribuidora de energia. Segundo a área de fiscalização, os documentos reunidos ao longo da apuração já são suficientes para avaliar a qualidade dos serviços prestados pela concessionária e o cumprimento das obrigações previstas em contrato. Os técnicos afirmam que uma nova perícia não traria fatos inéditos e apenas reabriria questões que já foram analisadas durante o processo. A investigação foi aberta após problemas no fornecimento de energia registrados na área de concessão da empresa, principalmente durante eventos climáticos extremos. O recurso da Enel será analisado pela diretoria colegiada da ANEEL no próximo dia 11 de agosto. Nessa etapa, os diretores vão decidir se mantêm ou não a abertura do processo administrativo. Caso o procedimento siga adiante, a ANEEL poderá recomendar ao Ministério de Minas e Energia o encerramento antecipado da concessão da empresa, atualmente válida até 2028. Em nota, a Enel afirmou que tem registrado melhorias nos indicadores de atendimento e defendeu que eventos climáticos extremos exigem uma análise técnica diferenciada. A empresa também reiterou que segue colaborando com a agência reguladora. Intervalo, na volta a gente fala sobre futebol, isso porque a CBF confirmou que o futebol brasileiro terá uma pequena pausa durante a Copa do Mundo Feminina. Já já, isso e outros assuntos. Fique com a gente.
Meu nome é Indiara, né? Indiara Assunção. Eu gosto muito de morar aqui em Lusiânia. Aqui em Lusiânia ficou muitos anos sem um hospital, sem uma maternidade. O momento já é delicado. Você ainda tem que passar por isso, preocupar com isso na hora do bebê nascer. Então, a maternidade aqui fez total diferença. Eu entrei em trabalho de parto, né? Acho que não demorei 2 minutos para chegar no hospital. Porque eu moro na rua do hospital, praticamente. E foi tudo bem, meu filho nasceu bem. Tinha pediatra para receber ele na sala do centro cirúrgico. Tinha enfermeira, tinha os médicos, tinha tudo que ele precisava ali. Uma saúde regionalizada, mais próxima e que melhora a cada dia. Uma conquista que Indiara e o povo goiano não querem perder. A ser mãe é uma bênção, né? Uma dádiva. E eu muito obrigada por ter cuidado tão bem de nós, do Heitor, de mim, de todos. Muito obrigada. Goiás segue em frente no caminho seguro. Super rápido, né, pessoal? De volta, agora a gente fala sobre a CBF, porque a CBF confirmou que o futebol brasileiro terá uma pausa durante a Copa do Mundo Feminina de 2027, que será realizada no Brasil. A entidade vai ajustar o calendário da temporada para acomodar o período do Mundial. O futebol brasileiro terá uma paralisação durante a disputa da Copa do Mundo Feminina de 2027. A Confederação Brasileira de Futebol informou aos clubes que as competições nacionais serão interrompidas durante o período do Mundial, que será realizado no Brasil. A pausa deve atingir campeonatos como as séries A, B, C e D do Campeonato Brasileiro, além da Copa do Brasil e outros torneios organizados pela entidade. Segundo a CBF, a decisão tem como objetivo facilitar a organização do evento, evitar conflitos de calendário e concentrar as atenções na competição feminina. A Copa do Mundo Feminina de 2027 será disputada entre os dias 24 de junho e 25 de julho e terá o Brasil como país sede pela primeira vez. O torneio será realizado em 8 cidades: Belo Horizonte, Brasília, Fortaleza, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo. A paralisação faz parte dos compromissos assumidos pelo Brasil com a FIFA no processo de candidatura para receber o Mundial. A CBF ainda não divulgou a tabela completa da temporada de 2027, mas deverá ajustar o calendário para compensar o período de interrupção. A classificação do Santos na Copa do Brasil foi marcada por emoção dentro do campo, mas também por polêmica. O jogador Neymar foi decisivo e se envolveu em uma discussão após a partida. Isso mesmo, o Santos segue vivo na competição, mas o jogo ficou marcado pelas provocações após o apito final. O Santos avançou para as quartas de final da Copa do Brasil após eliminar o Remo, em uma partida marcada por muita tensão no Mangueirão. Antes mesmo do início do jogo, Neymar foi alvo de provocações da torcida adversária. O atacante respondeu apenas acenando para as arquibancadas. Depois da classificação santista, o clima voltou a esquentar. Durante a comemoração, um torcedor provocou o jogador, que respondeu fazendo um gesto de beijo e uma frase direcionada ao torcedor. O momento viralizou nas redes sociais. Na saída do gramado, Neymar também se envolveu em uma discussão com integrantes da delegação do Remo. O jogador provocou os adversários e a situação precisou ser contida por pessoas que estavam no local. Após a confusão, o presidente do Remo criticou a atitude do atacante e afirmou que a postura não combina com a imagem do jogador. Dentro de campo, Neymar teve participação importante na classificação do Santos, que segue vivo na disputa pelo título da Copa do Brasil. A gente fica por aqui, eu agradeço imensamente sua companhia, sua audiência. Vamos juntos, você aí que quer continuar muito bem informado, é só acessar o nosso Instagram, Goiás Notícias. Notícias de Goiás, do Brasil, do mundo, é tudo lá. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência, vamos juntos. Sábado eu tô de volta a partir das 7 da noite, 7 da noite, né, diretor? 7 da noite eu tô de volta aqui na tela da GM News com muita informação te aguardando. Uma boa noite e até lá.